hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre a inversão magnética, mas diferente dos estudos do cânon bíblico, nós iremos utilizar outras culturas. Nós vamos tentar entender como que os povos antigos sobreviveram à inversão magnética e nós vamos tentar entender, entre outras culturas, o que de fato aconteceu com a Terra, saindo um pouco da visão cosmológica bíblica e entrando em outras crenças, apenas com o intuito de entender o que de fato aconteceu, tá bom? Só que antes de iniciar o vídeo, é extremamente importante você participar da nossa nova turma lá no Telegram, tá bom? Você entra no Telegram, eu vou colocar a imagem aqui para você poder ver. E lá eu publico, né, todo o meu trabalho. Eu repasso meu contato pessoal para os meus alunos e ensino para as pessoas de forma individual, através do meu contato pessoal, a como desatar essas amarras do sistema. Inclusive, como que você consegue trabalhar com inteligência artificial. Então, eu acho que vale muito a pena você participar. É só você entrar no Telegram e participar do nosso canal oficial. E lá tem testemunhos e testemunhos de alunos a quais eu estou mudando a vida, tá? Não vou demandar muito sobre esse assunto, mas é extremamente importante que você, ao menos uma vez, participe por lá, ok? Pois bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre o céu laranja, sobre o céu azul. Nós vamos falar sobre a inversão magnética. E para poder retratar bem esse assunto, eu vou utilizar os estudos da Helena Blavatsky, que é considerada aí a mãe ocultista da era moderna, tá? E por que eu vou utilizar os estudos dela? Porque ela foi a única pessoa, pelo menos no período de 200 anos, que de fato estudou veementemente sobre esse assunto. Lembrando que o bigodudo do terceiro Reich também estudou sobre a inversão magnética. Só que ele levou consigo todo o conhecimento e não compartilhou com o público. Então muitas pessoas estudaram sobre a inversão magnética, mas muitos desses estudos não vieram a público. Por exemplo, nós temos um livro chamado a História de Adão e Eva. Não se trata de Adão e Eva verdadeiramente, é a capa do livro, onde um geofísico americano descobriu que de tempos em tempos, a cada 200, 400 e 2000 anos, ocorrem diferentes inversões magnéticas que recondicionam o nosso planeta. Esse livro ele foi censurado pela CIA por quase 50 anos. E quando liberado ao público, faltava dezenas de páginas, frases tarjadas de preta, e tiraram toda a parte importante do livro. Tá? Então, do que nós temos hoje sobre a inversão magnética é baseado em índios, culturas tribais, e também em pessoas como Helena Blavatsky, que foi uma das poucas que estudou sobre esse assunto. Então, estou trazendo o relato desse conhecimento para vocês. Por que é importante você aprender? A inversão magnética, ela funciona da seguinte forma. O que é uma inversão magnética? Você tem um polo positivo que vai de baixo para cima. Quando ocorre a inversão magnética, esse polo que vai de baixo para cima, ele vai de cima para baixo. Se você tiver um polo positivo de cima para baixo, quando ocorrer a inversão magnética, ele vai inverter, ele vai de baixo para cima. Então, a inversão magnética, ela inverte os polos. Pode parecer que é algo irrelevante para você, mas inverter os polos altera a gravidade da Terra, altera tudo que você pode imaginar de alteração do Sol, altera o clima, altera tudo. Às vezes a Terra chega a parecer outro planeta. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Pois bem, hoje o estudo é baseado, né, nos estudos da Helena Blavatsky, mas existe um livro chamado The Book of Miracles 1331.
Esse é o nome desse livro. Esse livro já foi proibido em alguns países. No Brasil ele não é comercializado. E esse livro ele retrata através de um escritor que sobreviveu à inversão magnética no período medieval, no período da Europa antiga, um cara que sobreviveu e decidiu escrever tudo o que aconteceu. Então, The Book of Miracle é um livro que fala exatamente sobre a inversão magnética. Primeira coisa importante que eu preciso trazer para vocês sobre esse livro, The Book of Miracle. Primeira coisa importante, a existência de mais de um Sol. Quando ocorre a inversão magnética e o céu se torna laranja, passa não mais a ter um Sol, que é um ponto focal e que também é um portal. O Sol ele é um portal. Se você ler o livro de Enoque, olha bem, é Cosmologia dos Hebreus. O livro de Enoque fazia parte do cânon bíblico há 150 anos atrás. Se você pegar o livro de Enoque, Enoque fala que não existe só um Sol. Não existe somente um Sol. Existem mais de um Sol e existem 24 portais. Então Enoque fala que o funcionamento do Sol é baseado em portais e que não somente existe um Sol, mas que de tempos em tempos, uma hora outros sóis aparecem e outra hora aparece apenas um Sol baseado nas estações do ano, na observância das estrelas. Então Enoque, no livro de Enoque, versão etíope, a versão mais completa, volume 1 e 2, fala que existem vários sóis. E aí nós temos a carta de Platão, e também Sócrates já mencionou isso em seu fonema, tá? Falando o seguinte, o que Platão falava? Uma hora, lembrando que esses caras viviam muito mais do que a gente. Uma hora eu olhava para o céu e eu via um sol. Uma hora eu via dois sóis, outra hora eu via três sóis. Uma hora eu olhava para o céu e eu via uma lua. Uma hora eu via duas luas, uma hora eu via três luas, uma hora não havia lua. Então, por que ele escreveu sobre isso? Será que ele estava tentando rimar uma frase ou será que ele estava tentando explicar aquilo que estava em sua observância? Lembrando que ele mesmo escreveu, Platão mesmo escreveu sobre Atlântida. E Atlântida foi a civilização que fundou os gregos, tá? Só avisando para vocês aqui. Então, quando ocorrer a inversão magnética, vai ocorrer a inversão dos polos. Aquilo que é positivo se torna negativo. Se você tem um ciclo horário, você vai passar a ter um ciclo anti-horário. O que isso vai implicar em nossa vida? Toda a infraestrutura da Terra hoje, a iluminação da Terra é baseada para dentro. É baseada para dentro. O céu hoje ele é azul porque toda perspectiva ocular é baseada para dentro. Quando ocorrer a inversão magnética, toda perspectiva ocular vai ser baseada para fora. E a perspectiva ocular vai nos mostrar o quê? O que tem além do domo? Já parou para pensar nisso? Existem águas primordiais? Existe. Mas o que tem além do domo? Bom, segundo a NASA, segundo qualquer grande historiador, qualquer grande físico sabe que 99,9% do universo é plasma. Então, o universo ele é plasmático. E qual é a cor do plasma? A cor do plasma é uma cor avermelhada, é uma cor alaranjada. Então, a perspectiva visual vai fazer com que o nosso céu, que era azul, se transforme num céu laranja. A perspectiva de visão em coloração vai ser 5.500 Kelvin. Então, nós vamos ter um céu alaranjado com uma excelente condução de calor, ok? O Sol, ele é um portal. Escute bem o que eu lhe vou falar. O Sol, ele é um portal. Só que na inversão magnética ocorre a presença de mais portais. Então, provavelmente, a próxima inversão magnética não vai ser mais observado no céu apenas um Sol. Será observado provavelmente entre 2 a 3 sóis.
Só que o Sol ele não vai castigar a Terra. Hoje, nós temos um Sol esbranquiçado. O nosso Sol ele está esbranquiçado porque o campo magnético da Terra está enfraquecido. E com o campo magnético enfraquecido, toda a massa coronal, toda a energia do Sol, ela adentra com muita força. Então o Sol fica branco e o Sol acaba causando câncer de pele. Só que, quando ocorrer a inversão, o campo magnético na Terra ele vai ser muito mais forte do que é agora. Dezenas, para não dizer centenas de vezes. Então, o Sol que você ou enxerga branco, você pode perguntar para os seus avós. Na década de 60, o Sol ele era laranja, igualzinho uma gema de ovo. Mas hoje o Sol é branco. Quando ocorrer a inversão magnética, o Sol vai ser laranja novamente. Então, aquele sol que castiga, que você não consegue andar, que derrete chinelo no asfalto, vai deixar de existir. Vão ser 3 sóis, entre 2 a 3 sóis, em observância no céu, mas serão sóis mais fracos. Ok? E esta era é chamada de Golden Age. Por que, que as pessoas que trabalham com o oculto chamam de Golden Age? Golden, ouro, Age, era dourada. Ou era de aquário. Por quê? Porque essa é uma era que é propícia à vida humana. É uma era que você... Olha que coisa interessante. Graças à existência de 3 sóis, ao campo magnético da Terra que vai ser mutado, erva daninha não vai crescer, insetos, percevejos, todo tipo de inseto que devora a plantação, larva, vai ter uma enorme dificuldade de sobrevivência. Então, você não vai ter essas pragas devorando as plantações. As plantas vão receber muito mais energia do sol e elas não vão queimar as folhas. Porque hoje em dia, o sol é tão forte que ele castiga as plantas. Faz bem e faz mal ao mesmo tempo. Mas não, na inversão, o sol ele vai vir com força e vai fazer com que as plantas se desenvolvam muito mais rápido. Então, quando você plantar um pé de mexerica, você não vai demorar 5 anos para você colher. Você vai demorar 6 meses para você colher qualquer tipo de fruta. O terreno vai ficar extremamente agradável. Extremamente agradável. Com o maior desenvolvimento das plantas, as folhas das árvores vão se renovar 100 vezes mais. E aí essas folhas vão cair e vão entrar no processo de decomposição virando adubo. Então a terra vai ficar muito mais nutritiva para as plantas. Essa é a famosa era dourada, tá? E aí, outra coisa importante, só para vocês entenderem. Não vai haver nem inverno e nem verão. A temperatura vai ser a mesma o ano todo, porque não vai ter mais um sol. Vão ter 3 sóis. 3 sóis que vão nivelar a temperatura da Terra por inteiro de forma igual. Por exemplo, senhores, Groenlândia, né? Se você analisar, é um lugar gelado. Se você pegar regiões como a Rússia, é uma região gelada. Mas se você pegar quadros antigos da Rússia, você vai ver que os caras não conheciam neve. Não conheciam neve. Então a neve é uma presunção que veio da inversão magnética do céu azul. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: países como o Canadá, como os Estados Unidos, qualquer país não vai ter mais neve. Zero, zero neve. Zero verão escaldante, onde as pessoas ficam desmaiadas de desidratação. Zero. Então vai ser uma era onde tudo que se planta se colhe. Você vai pegar uma semente de tomate, vai jogar no chão, ela vai se multiplicar. Do dia para a noite ela vai estar desse tamanho aqui assim. E tudo vai começar a se multiplicar. Tudo. É uma era que, segundo a Helena Blavatsky, é uma era que não existe fome. Por quê? Tudo que você planta vai dar. Outra coisa importante, a água ela vai ser muito mais abundante do que agora. Já existem evidências que 2 terços da água que existe na Terra está debaixo da Terra. 2 terços está debaixo da Terra. 1 terço é o mar, mas 2 terços está debaixo da Terra. E essa água, quando ocorrer a inversão, ela vai começar a brotar do chão. Então vou ter muito mais nascentes e água brotando do chão. Então as condições para a sobrevivência
da vida humana vão ser muito mais favoráveis na era de Aquário, ok? Só para vocês entenderem um pouco sobre o assunto. Pois bem, esses são os relatos de Helena Blavatsky e ainda existem outros mais. Agora, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Mesmo o homem tendo água, comida, um excelente clima, não existe predadores, insetos, essas coisas, porque a fauna fica muito rica. Então, dificilmente você vai ver um tigre caçando um ser humano. Aí, diante de uma situação como essa, a pergunta que fica é: por que a humanidade sucumbiu na Golden Age? Por quê? Porque assim, se você for analisar o período renascentista, nós não estamos falando de 500 anos atrás. 500 anos atrás foi o final do período renascentista. Nós estamos falando antes, há 1500 anos atrás. 500 anos mais ou menos depois de Cristo. Por que a humanidade sucumbiu? A humanidade, de 500 anos depois de Cristo até 1500, a humanidade passou por grandes depreciações, a ponto de quase a humanidade ser extinta. Por que será? Sendo que a humanidade tinha todos os recursos. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca se houve tanta guerra como no período medieval, no período renascentista e no período romano. Nunca se houve tanta guerra. Por quê? Vou explicar para você. O que custa caro numa guerra? Pensa comigo, o que custa caro numa guerra? Imagina que você vai tomar um castelo, ok? O castelo que você vai tomar, ele tem 2.000 soldados. Aí você, não, agora, a partir de agora, eu quero esse castelo para mim. Eu vou tomar esse castelo. Se aquele castelo tem 2.000 soldados, para você invadir aquele castelo, você não pode chegar com 2.000 soldados. Por quê? Porque o castelo ele tem muralhas, ele tem pontos estratégicos historicamente falando, vai ser um mau negócio. Então, você vai utilizar o quê? A estratégia da arte da guerra, Sun Tzu. Você vai ter que ter uma quantidade de pessoas muito maior para você invadir aquele castelo. Então, se um castelo tem 2.000 soldados, é certo que você vai precisar de 20.000 soldados para poder invadir aquele castelo, porque ele tem uma barreira, ele está fortificado. Outra coisa importante, né? Aquele castelo ele tem estoque de comida para 2, 3 anos, se for preciso. Então a sua estratégia de conquista ela vai ser muito mais difícil do que você imagina. Só que aí, pensa comigo, você está na Golden Age. Quanto que custa para você alimentar um soldado? Imagina hoje, ó, nós temos inverno, nós temos verão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que é possível você plantar? Vou dar um exemplo para vocês. Você acha que é possível você plantar alface no Canadá? Pensa comigo. O Canadá chega a um cumbre do inverno dá menos 40 graus. Você acha que é possível plantar alface no Canadá? Não. Só é possível plantar alface no Canadá numa certa data no ano. E mesmo assim, plantar mexerica, esquece. Por quê? A mexerica demora anos para poder florescer e gerar frutos. Ou seja, quando chegar o inverno, aquele pé vai morrer. Então, não dá para você plantar. A única coisa que dá para você plantar no Canadá é batata. Por que você acha que a batata é o alimento mais comercializado no Canadá? O alimento mais comercializado em outras regiões frias, como a Rússia. Os caras não comem arroz, eles comem batata. E por que é assim? Porque a batata ela dá debaixo da terra, ela tem uma resistência maior ao frio. E o ciclo de maturação da batata é de 90 dias. Então dá para você plantar batata antes do inverno, tá? Milho. Só que aí, meu irmão, entra um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Quando você vai travar uma guerra, o principal é o alimento. Se você acha que o soldado ele vai morrer por você, mentira. O soldado só está ali por causa do ouro, porque ele é obrigado a servir ao seu senhorio. Então, assim, é uma guerra, ele é obrigado a servir. Mas ele só está ali por conta do ouro e por conta da comida. Se o exército ficar 2, 3 dias sem comer, os caras desertam. Então, você ter alimento em abundância no período onde o céu é azul é muito difícil. O que acaba acontecendo? Você vai travar uma guerra, você precisa mandar uma frota de soldados na frente. Esses soldados eles vão limpar uma área e vão começar a produzir mandioca, batata,
alimentos que dão rápido, né? Alimentos que eles consigam nutrir a sua população. Então, no período do céu azul, quando você ia travar uma guerra, você mandava pessoas na frente para ir plantando. Para quê? Para você ter alimentos para alimentar os soldados. Era extremamente difícil de você alimentar 20 mil pessoas em posição de guerra. Então, era difícil de travar guerra, não era fácil de travar guerra. Você precisava investir toda a sua riqueza numa única aposta. Quando você tem um sol laranja, para onde quer que você olhe, tem árvore frutífera, tem comida, os animais se multiplicam. Por quê? Você tem uma porrada de árvore frutífera, vai ter uma porrada de passarinho. No passarinho vai ter uma porrada de cobra, uma porrada de águia, uma porrada de javali, uma porrada de onça. É uma cadeia alimentar tão grande, mas tão grande, que você não precisa mandar ninguém plantar, ninguém fazer nada. Então, você quer travar uma guerra com comida, você não vai ter problema. Porque pela inversão magnética e o céu está laranja, você não vai ter custos com comida. Outra coisa, imagina você travar guerras no inverno. Imagina você. Olha a história dos vikings. Os vikings não travavam guerra no inverno, eles esperavam o verão. Imagina você ter que aquecer, fazer fogueiras e fogueiras, e roupas e cobertor para 20 mil soldados. Então, no período do céu laranja, você não precisava de cobertor, não precisava de nada disso. Outra coisa, as pessoas adoeciam menos. Porque se você não tem inverno, elas não gripavam, não tinham problemas de saúde. Então, no período da famosa Golden Age, era um período de tanta abundância, mas tanta abundância, que praticamente você não tinha custos. Então, se você queria travar uma guerra, o seu custo era mínimo. Porque você não tem que trabalhar em cima de comida, porque comida tem abundância. Você não tem que trabalhar em cima de busca de água, porque tem água em abundância. Você não tem... Então tudo fica mais fácil. E aí o que acaba acontecendo? Esse foi o período que houve mais guerra no mundo. Esse foi o período que houve mais guerra no mundo. Foi justamente esse período. Por quê? Porque você tinha todas as condições necessárias, só que ao mesmo tempo, os caras travavam guerra. Quando chegou o período renascentista, o período da Idade Medieval, ocorreu a inversão magnética, tá? E aí ocorreu o The Book of Miracles, ocorreu o Batalha de Nuremberg, 1516, onde houve a inversão magnética. E o céu, que era laranja, ficou azul. E aí, meu irmão, como é que você vai travar uma guerra? A partir de agora você precisa plantar, você precisa fazer um monte de coisa. Tem inverno, agora tem pragas, animais que transmitem doenças. Então a coisa mudou. Quando ocorre o céu azul, simplesmente a condição não é mais favorável para fazer aquilo que você fazia. E aí houve uma grande retrocesso no período medieval renascentista, a ponto de peste bugosa, peste negra, quase isolar a humanidade. Então, praticamente, o período da Golden Age foi o período que mais houve guerra no mundo. Os caras travavam guerra o dia inteiro. Chegou a cúmule de terem 60 guerras travadas no mesmo dia. Então era um período que os caras travavam guerras, um banho de sangue o tempo todo. Então o que acontece? A Golden Age, ela é uma era que você vai ter tudo. Você vai ter um clima favorável, você vai ter comida, as árvores frutíferas que demoravam 5, 6 anos para gerar frutos, vão gerar frutos em meses. É uma era maravilhosa. Só que as pessoas vão ficar ociosas. As pessoas ficando ociosas, a ganância do homem vai fazer a guerra. E aí gera todo aquele banho de sangue, aquela destruição em massa, tá? O livro The Book of Miracles, eu até tenho eu tenho um exemplar dele aqui. Deixa eu só localizar esse livro. O que acontece? Fica mais fácil de eu ministrar essa aula para vocês. Eu tenho esse e-book, ok? The Book of Miracles. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. The Book of Miracles. Book of Miracles. Tenho ele aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Ok. Aqui, ó. Tá? Inclusive, eu reescrevi esse livro, tá, pessoal? Eu reescrevi esse livro alguns anos atrás. Né? Eu reescrevi esse livro porque ele deixou de existir, tá?
esse livro ele entrou em extinção. Então, me agradeçam por eu ter reescrito esse livro, porque senão vocês nunca iriam conhecer The Book of Miracle, tá? E aqui no The Book of Miracle, ele mostra, desde o processo do dilúvio, como que ocorreu a história na Terra. Então você teve, ó, o livro secreto, né? Eu falei no 331, desculpa, é 1552, tá? Isso aí são numerações ocultistas. E aí, por exemplo, ó, você tinha o dilúvio, depois você tinha um lugar abençoado. E aí, lembra da guerra que eu falei? Guerra para tudo quanto é lado, pessoal. Guerra para tudo quanto é lado. Por mais que as condições sejam favoráveis à humanidade, era guerra para tudo quanto é lado. Então a humanidade ela caiu em transgressão, caiu em luxúria, em transgressão. E outra coisa importante, o campo magnético vibracional nesse período possibilitava a vinda dos anjos. Então o que acontece? Alguns anjos, Deus criou um ecossistema onde não seja favorável aos anjos na Terra. Por exemplo, o céu azul ele não é favorável a entidade, a anjo, a nada. Por quê? Porque nesse céu azul, nessa frequência magnética, esses anjos eles começam a deflorar aqui, eles começam a enfraquecer aqui. Mas, por quê? Porque os anjos se alimentam da luz, se alimentam do plasma, da energia proporcionada pelo plasma. Na Terra, você só tem um sol, no céu azul, um sol. E esse sol ele já não está lá grande coisa. No período da Golden Age, tem 3 sóis que emitem uma certa frequência. Então, é muito mais propenso aos anjos. Então, é um período onde houve muita hibridização, houve muitos seres humanos modificados, tá? Então, ocorreu muita essas coisas malucas. E aí, nós temos o que? O seguinte, o que se fala nesse livro, tá? Aqui vai falando sobre a transição do mundo, a transição do mundo. E você vai vendo como que era o mundo. Ó. Olha, essa imagem aqui, ela mostra para você de como que era a coisa. Então, África, Europa e Ásia. Olha como é que era diferente. Olha o rio que circundava a África e a Europa. Olha como é que era diferente. A África totalmente diferente de agora. Totalmente diferente de agora. E cada continente existia um principado e uma potestade que desolava a terra. Desolava a terra. Aqui você vê os anjos coordenando a vida na terra, simplesmente os eventos, e você tem um principado desolando a terra, tá vendo? Ó? Um urso que devora as pessoas, uma águia de 4 cabeças, um tipo de leão com asa, que é como fosse uma esfinge. E você vê. E aqui é um homem clamando nos céus pelaquilo que ele estava vendo, tá? E aí, por exemplo, você vê aqui como que Deus trabalhava. A ira de Deus sobre a humanidade. Você vê os caras orando e temendo ao Criador pelas coisas que iam de vir. E olha só o interessante aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem aqui. E olha só que interessante. O Criador, isso aqui, o que é isso aqui? É um anjo que tem 4 cabeças. A cabeça de águia, cabeça de touro, cabeça de leão e cabeça de ser humano. É a descrição de um querube, de um querubim. Querubim é um anjo de guarda, é um anjo da alta guarda de Deus. E o que é uma engrenagem com vários olhos? Uma engrenagem dentro de uma engrenagem com vários olhos, tronos. É os anjos mais poderosos de Deus. E aí você vê que Deus ele envia esses anjos justamente para desolar a terra. E você vê que os caras ficam com medo, eles clamam ao Criador. E aí começa todo o período de destruição em massa, todo o período. E você começa a ver a observância de orbes de luz, ok? Para tudo quanto é lado. E você tem até a Batalha de Nuremberg, que eu falo sobre esse assunto aqui, tá? E aí você tem, né, depois do período de destruição em massa, o período, né, do recomeço. E nesse período do recomeço, você não tem mais um sol, você passa a ter 3 sóis, ok? Então, assim, o The Book of Miracles, tá? Ele mostra, inclusive, ó, uma situação onde o Criador mandou os monstros colossais desolarem a Terra. Pragas, por exemplo, como essas aqui, ó, que vinham do céu, desolarem os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, no período da Golden Age, foi o período que os seres humanos mais
fizeram maldade, cara. É o período onde se tinha pragas de gafanhotos para todo lado. Esta aqui é a chuva ácida, ou chamada chuva de sangue, que onde ela caía, ela destruía tudo. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês outra parte importante: guerra no céu entre anjos caídos e os anjos de Deus. O plasma, observância do plasma para tudo quanto é lado, ok? Não só a observância do plasma, mas também a gente tem aqui que naquela época a maldade se multiplicou de tamanha forma que os caras estavam criando um híbrido. Olha aqui, um tipo de animal onde ele é escamoso, como escamas de peixe, tem uma pata de águia, uma pata de bode, o rabo é uma cobra, um braço humano, um braço de cavalo e uma cabeça de burro. Foi um período onde os caras estavam multiplicando o paganismo à solta. Né? Era um período onde as coisas elas saíram de controle. A coisa ficou sinistra, sinistra demais. A ponto do Criador mandar os devoradores para a humanidade. Não, vou mandar os devoradores por causa de toda a maldade que sucedia no mundo. Então, esse foi um período que, assim, as pessoas, inclusive com batalhas celestiais no céu, esse foi um período que a galera fala que é o período da Golden Age, um período maravilhoso. Só louco não gosta desse período. É um período maravilhoso. Aqui as pragas aqui chegando na Terra. Isso aqui são serafins, tá? São serafins chegando para desolar a Terra. E olha como é que tudo se estremeceu, né? Os poderes celestes serão abalados. Então, praticamente, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, tá? Por mais que a Helena Blavatsky explique que a Golden Age é uma era maravilhosa, e sim, ela não está errada nisso. A Golden Age é a melhor era que existe no mundo. Por mais que esse ambiente seja favorável, nós temos que lembrar da história da humanidade. E a história da humanidade nos mostra que esse período foi o pior período da humanidade. Por quê? Quem tem tudo não quer nada. Quem tem tudo não quer nada. Então ninguém queria mais nada com a dureza. Os caras caíam em luxúria. E era um período totalmente paganizado. Agora, o período do céu azul, você tem que arar o solo. Você tem que vigiar a sua plantação. Não é fácil. Você anda pela floresta, você não encontra nenhuma árvore frutífera. Tudo é espinhento, é nocivo. Né? Então, assim, existe uma enorme dificuldade para a sobrevivência humana, fora o inverno, fora o verão. E aí o que acaba acontecendo é que, graças a essa enorme dificuldade, os caras não vão travar tantas guerras. Por quê? Porque já é difícil de sobreviver, os caras travando uma guerra vai ser pior ainda. E outra coisa, o custo de guerra vai aumentar muito mais. Tenta pegar 20 mil soldados e alimentar 20 mil soldados. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, era totalmente desproporcional. Por mais que o céu azul, que é o que nós estamos hoje, seja as piores condições de sobrevivência, é justamente no céu azul que a humanidade desenvolve, que a humanidade floresce. Porque no período do sol vermelho só vem paganismo e destruição. Então, quando você vê alguém falando que a era de ouro é uma era abençoada, beleza. Só que você tem que lembrar que o ser humano, nós somos pecadores, nós somos pessoas más por natureza. Se não fosse a presença do Messias, o que você seria hoje? Então, praticamente, o ser humano é mau. Se você der a oportunidade para o mal se proliferar, ele vai se proliferar. Então, qual que é a concepção hoje do mundo, para você poder entender? A concepção é o seguinte, que no máximo daqui a 100 anos ocorra a inversão magnética. Nós não sabemos quando. Muitas pessoas previram 1999, outras pessoas previram 2012, outras pessoas previram 2019, outras pessoas previram 2023, final de 2023, outras pessoas previram 2033. Meu irmão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: ocorrendo a inversão magnética, que já vai ser um evento catastrófico, ocorrendo a inversão magnética, você acha que a humanidade ela vai sair maravilhosa, estoante nesse período? Não.
nós iremos repetir as mesmas cagadas que a gente fazia no passado. Então, pensa comigo, quando Deus, ele mostra isso, Deus, ele mostra para você. Tem um período em nossa vida que o pessoal chama de Merkabah, né, no hinduísmo, que é o ciclo de Deus. Deus é assim. Uma hora, Deus, ele dá muito recurso para você. Uma hora você fica ganhando grana a rodo, cara. Ganhando grana a rodo, cara. Ganha dinheiro, não sei o quê. Tá, aí você fica com muito dinheiro. O que você faz com aquele dinheiro? Você gasta com futilidades. Você não poupa. Você vive a sua vida na luxúria e na loucura. Aí Deus vai lá e muda a engrenagem. Uma hora você estava em cima, outra hora você vai para baixo. Aí você fica, poxa vida, naquela época eu gastava dinheiro com besteira, como que eu fui burro, olha para você ver. E a vida, e Deus vai nos mostrando que se Deus entregasse muito pra gente, nós seríamos tudo louco. Pensa comigo, se você ganhasse na Mega Sena hoje 100 milhões de reais, vamos supor, já deduzindo os impostos, você ganhasse na Mega Sena hoje 100 milhões de reais, o que você ia fazer? Eu ia correr pelado na rua, meu irmão. Eu ia ficar doido. Eu não posso. Se eu pegasse 100 milhões de reais, eu não sei o que eu faria. Mas provavelmente eu ficaria louco correndo pelado na rua, cara. Né? Então, assim, cada um tem suas loucuras. Aí você fala assim, esse ganha vida, você faria pior. Você faria pior. Então, assim, imagina que você tivesse 100 milhões de reais. Você faria as maiores loucuras do mundo. Então, o que acontece? A engrenagem do Merkabah, a engrenagem da vida, né, até mesmo na cultura dos judeus, ela nos ensina que o homem, quando tem tudo, não quer nada. Então, muitas vezes, uma vida mais dificultosa para nós nos garante a integridade, nos garante que nós vamos seguir o caminho correto. Então, aquele cara que tem maior sofrência e tudo, é mais fácil dele alcançar a misericórdia divina, alcançar uma vida íntegra, do que o cara que tem tudo. Por isso que é dito que é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha que um rico entrar no céu. Não é que o dinheiro te condena. Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, era o homem mais rico do mundo, né, até os dias de hoje. Então, não é isso que te condena. O que te condena é o quê? O ser humano, ele não está preparado para essa facilidade. Essa facilidade corrompe o nosso coração. Tudo que vem fácil, vai fácil. Por isso que a engrenagem da vida ela é dificultosa mesmo. Então, o que eu entendo como a inversão dos polos é o que? Quando ocorrer a inversão dos polos, tudo vai se multiplicar arduamente e a humanidade vai cair de novo em transgressão. Por isso que nós somos a penúltima geração. Nós somos a penúltima geração. Porque a última geração ela vai vir nesse sol aí. Nós somos a penúltima geração. Nós somos o sangue vermelho. Existe o sangue preto. Eu vou colocar aqui rapidão. Estátua de Nabucodonosor. Eu escrevi errado aqui, mas não tem problema não, tá? Olha só para vocês entenderem um pouco aqui. Só para vocês entenderem, ó. Deixa eu pegar uma imagem com melhor qualidade, né? Ó. Essa é uma imagem com melhor qualidade. Ok? Eu vou dar um zoom e vocês vão entender um pouco mais sobre o assunto. Ó. Olha só, isso aqui são as revoluções e né, as inversões magnéticas. Tudo começou com o sangue dourado. Depois nós tivemos o sangue de prata, o sangue de bronze. Hoje nós temos o sangue de ferro. A próxima geração ela vai ter sangue de ferro e barro. Ou seja, nossa geração o sangue é vermelho. A próxima geração o sangue é preto. Nossa geração nós temos olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, olhos loiros. Na próxima geração todos os olhos vão ser negros. A próxima geração o ser humano não vai mais viver 70 anos. A expectativa de vida vai ser 35 anos. A próxima geração, o ser humano, dificilmente ele vai se reproduzir. A reprodução vai ter que ser feita de forma externa. Então, assim, a próxima geração, nós não somos a última geração, pessoal. Tá? Nós não somos a última geração. Por isso que as coisas não vão acabar agora. A volta para o Messias não é agora. Nós somos a penúltima geração. E a última geração vai ter o ferro misturado com barro. Então, o que acontece?
Nós vamos ter uma civilização totalmente pagã, debilitada, em condições favoráveis à guerra. Então, a última geração ela vai se estender no céu laranja, onde tudo começou e é onde tudo vai terminar. Então, nós não somos a última geração, mas a última geração vai ser assim. E aí é o que eu digo para vocês. É o que eu digo para vocês. A humanidade, se você entregar tudo para as pessoas ficam doidas. Então fica a dica para vocês. Eu espero encarecidamente que essa aula de hoje tenha agregado valores morais, filosóficos e éticos para você poder levar para o resto da sua vida, tá? Porque o propósito da aula de hoje é mostrar para vocês de como que a humanidade tá indo, né? Para você tomar decisões favoráveis à sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Peço para você deixar o seu like, isso ajuda demais o projeto. Fique na paz.